Boa tarde, Annelise e Ricardo, né? Os professores Lucas e Márcio já estão chegando. Peço que vocês aguardem alguns minutinhos aí, alguns segundos talvez, tá bom? Boa tarde, ok. Boa tarde, professora Ademar. Boa tarde, Annelise. Pode deixar. Boa tarde, Ricardo. Que bom que o professor Lucas conseguiu conectar. Você já consegue me escutar, professor Lucas? Sim, estou escutando. Pessoal, desculpa o atraso. Ademar, me desculpa, tá? Vamos aguardar. Tá. Não, a gente teve alguns problemas técnicos aqui de conexão, mas o professor Lucas teve que reiniciar o computador dele aí. Agora deu tudo certo. Tô voltando o professor Márcio, né? Eu Sim, vou tentar contactá-lo. Peço que aguardem, por gentileza, aí uns 3 ou 5 minutinhos. certo. Professor Lucas ou professor Ademar, por gentileza, qual será a ordem de apresentação? Estou tentando abrir ali para verificar, não estou conseguindo. Quem perguntou foi o Maurício, né? Isso. Maurício, eu acredito que o primeiro é o artigo da Annelise com a Manuela, de acordo com a programação. Eu tô abrindo aqui de novo porque eu tava com tudo pronto e aí eu tive que reiniciar o computador, então zerou tudo. Então, primeiro é o artigo da Annelise com a Manuela, depois o seu, 1343, avaliação de desempenho de terminais, e depois o Ricardo, né, que está aqui. Quanto tempo para cada apresentador? É porque eu estou te fazendo essas perguntas, eu peço desculpa por isso, mas é que nós estamos em congresso simultâneo aqui presencialmente em Florianópolis, e às 14 horas a gente retorna e o meu computador está sendo utilizado aqui para a passagem dos ensaios e apresentações dos colegas, e aí eu quero saber mais ou menos se eu entro pelo celular ou porque o meu computador vai ter que sair daí, talvez, entendeu? Bom, eu acredito que 2 horas, né? São 8 minutos do vídeo, né, que vocês gravaram, e aí a gente faz 8 minutos de discussão. O pessoal, a gente vai fazendo algumas perguntas, a gente abre discussão para os colegas. Então, até as 2 horas da tarde, eu acredito que já tenha passado a sua apresentação. Aí, se você quiser
como é que é? Deixar o computador com o pessoal e pegar pelo celular e conseguir reconectar. Ou, se for o Uhum. caso, esperar o professor moderador e aí qualquer coisa a gente inverte a ordem. Se a Annelise Pessoal, o também estiver de acordo. professor. Acabei de falar com o professor Márcio aqui, ele fez uma confusão aqui, ele estava pensando que era às 15. Então, aguarde só 5 minutinhos aí que ele vai entrar, tá bom? Só Beleza, 5 minutinhos aí. Ele tá entrando lá. tá bom. Obrigado. Para mim não tem problema se quiser trocar a ordem para ajudar o colega. Annelise, muito obrigado, Annelise. De nada. Só esperar então o professor Márcio chegar para falar com ele essa questão da troca. Aí vai fazer a sua apresentação, então a gente faz a discussão e aí você vai sair e depois retorna, você disse? Isso, eu vou ter que conectar ali o computador e tal. Tá Uhum, precisando de um apoio aqui também, e aí deu essas datas aí acabaram batendo uma com a outra. entendi. Não, tudo bem. Só esperar ele chegar então que a gente já confirma. Ok, obrigado, Lucas. E obrigado, Annelise, também.
Ô, Lucas, vou abusar novamente, por gentileza. Uhum. Eu estou tentando acessar pelo celular aqui, mas ele está limitando. É um acesso apenas, é por isso que ele não está me deixando entrar pelo celular. Não Acredito que seja sei. esse o motivo, né? É um acesso por conta? Aí você não. Ah, entendi. Você não consegue. Acessar simultaneamente pelo celular e pelo notebook, entendeu? Não sei Deixa eu ver se. aqui. Ah, peraí. Eu acho que eu sei o que que deu aqui. Não. Não? Vou perguntar de novo. Foi. Eu estava colocando com a pontuação, e aí é sem a pontuação. Ah, Agora entendi. funcionou, deu certo. Ah, tá ok, Entendi. obrigado. Tá. Pessoal, eu tô só esperando a confirmação do Demar. E a gente já começa.
Bom, pessoal, então, só para a gente reforçar aqui, Annelise e Ricardo estão de acordo? O Maurício, a gente pode fazer a apresentação do Maurício primeiro e a discussão? Claro, sem problema nenhum. Sem problema? Obrigado. Pra mim Né? também, sem problemas. Obrigado, Annelise. Então, pessoal, eu vou, enquanto o professor Márcio está resolvendo a questão da conexão para entrar, a gente já pode começar, então, tá? Então, bem-vindos. Me desculpem o transtorno, esse problema de conexão. Eu enviei aqui no chat já o link para avaliação, então, após o encerramento da sessão, se por favor não esqueçam de avaliar, tá? Depois também eu vou mandar o link do networking, então quem quiser entrar para conversar com os colegas, sinta-se à vontade, tá? Eu vou compartilhar minha tela. E aí só confirma para mim, por favor, se vocês estão vendo, se tá certinho. A tela já está compartilhada, Lucas. Professor Beleza. Lucas. Então, Lucas, não tem problema não. Eu vou começar aqui então o vídeo e aí depois a gente faz a discussão, tá? Olá a todos do CEMIAD, eu sou Maurício, doutorando em administração, e vou apresentar o artigo intitulado Avaliação de Desempenho de Terminais de Carga Containerizada e Evolução do Tema. Apresento também os autores do nosso artigo, esse na foto sou eu, Maurício Andrade Rambo, temos também o professor Ademar Dutra, temos também o professor Leonardo Wensley e o professor Leonardo Chaves. Pois bem, passamos à introdução, o transporte de cargas em portos até aproximadamente 1956, o LS de carga geral. E essa forma era caracterizada por riscos, né, danos e furtos, e também das incertezas hora vista os horários de chegada e saída dos navios, acarretando na grande espera de caminhões no pier. Foi então que o empresário Malcolm McLean percebeu que pudera agilizar a movimentação de cargas e diminuir o tempo de espera em seus caminhões, ao condicionar as cargas dentro de caixas de aço, os contêineres, né? E içá-las diretamente ao navio, e foi assim que em abril de 1956 foram transportados os primeiros 58 contêineres da história. Já por volta de 1970, a ANCAT apresentava indicadores de desempenho em termos de infraestrutura, e ao final dessa década já em volume de produção sobre duas dimensões, a dimensão operacional e financeira. A avaliação de desempenho portuário, a literatura é vasta, né? E é discutida ao longo dos anos. No entanto, há escassez de estudos que identifiquem essas dimensões holisticamente, de modo a explorar a evolução do tema e as oportunidades de pesquisa. Se emerge, então, como pergunta como o tema da avaliação de desempenho de pós-terminais portuários de carga containerizada evoluiu ao longo dos anos e quais são as oportunidades de pesquisa identificadas em um fragmento da literatura internacional. E para responder essa pergunta, temos como objetivo geral compilar a evolução do tema acerca da avaliação de desempenho de pós-terminais portuários de carga containerizada e evidenciar essas oportunidades de pesquisa. Passamos então aos aspectos metodológicos, muito brevemente, os problemas de pesquisa qualitativa, tipo de estratégia de pesquisação, classificação dos objetivos exploratória e descritiva, a coleta de dados primários e secundários, e utilizando-se então do instrumento de intervenção PRONAL-C, por se tratar de um processo estruturado e sistemático para a seleção e análise de um fragmento da literatura internacional, em que a data da pesquisa foi realizada no dia 5 de abril, nas bases Scopus e Wheels of Science. Os artigos publicados em inglês, sem limitação temporal, utilizando o comando de busca, resultou em 2.995 artigos brutos. Passaram então pelos processos de filtragem, chegando ao portfólio final de 46 artigos. Destes, 20 são teóricos e 26 artigos são empíricos. Com essa seleção é possível, então, apresentar a evolução do tema, né? A partir dos anos em que, 1995, a presença na literatura os portos de primeira geração, que eram basicamente a troca de modais e a transferência de mercadorias, né? Ainda a introdução dos contêineres, já mencionado anteriormente, as dimensões, né, já sendo trabalhadas com a questão da dimensão operacional e financeiro, a operacional no tempo de manuseio de carga, o financeiro apenas aos custos operacionais. E a partir da containerização, em 1960, em que há a difusão da containerização
nos Estados Unidos e que outros portos também começam a utilizar esse tipo de carga e a infraestrutura necessária para atender essa demanda, né? A adequação do espaço físico, layout, investimentos, equipamentos, etc. Ao mesmo tempo que a definição dos portos de segunda geração, que também, além de ter essa troca de modais, também apresenta como ênfase na redução de custos. Em 1977, a maturação de contêineres, haja visto que o mundo já começa a utilizar esse tipo de carga, haja visto as facilidades das movimentações, né? Em 1992, apresenta, então, a automação operacional, que significa a utilização de veículos automatizados, como, por exemplo, AVGs, né? E também a definição dos portos de terceira geração, em que ofertam também serviços de valor agregado, como a armazenagem de contêineres nos portos. A dimensão da confiabilidade, a garantia da operação operação portuária, bem como a mão de obra, né, as equipes de trabalho qualificadas, e aí em 2002, aproximadamente, apresenta na literatura os portos de quarta geração, que são aqueles portos administrados pela mesma organização, mesmo estando geograficamente distantes, as chamadas holdings, né? Ao tempo em que, em 2002, na literatura apresenta-se a tecnologia da informação, os recursos de computação, sistemas de servidor de hardware, software de aplicação e comunicação na utilização desse tipo de movimentação de carga. A dimensão do agendamento, da previsão cada vez mais assertivas, evitando congestionamentos de navios, caminhões, e os recursos mais adequados a cada operação. Em 2022, a literatura, entre 2022, a literatura traz as questões de SG, SO e riscos. SG, SO, a prevenção de acidentes de trabalho, como, por exemplo, esmagamentos, entre outros. E riscos, a quebra de equipamentos, vazamentos e etc. Ainda, nesta mesma data, em 2022, aproximadamente, a satisfação do cliente, o próprio nome da dimensão já diz. E, por fim, sinalizamos que em nenhuma hipótese se esgotam todas as dimensões da avaliação de desempenho nesse estudo. Ainda dos resultados, apresenta-se como as lacunas identificadas nesse portfólio em que obtemos, né? A oportunidade apresentada pelo doutor, não há uma maneira universal válida de comparar a produtividade de uma análise transversal, haja vista a complexidade e inclusão de diferentes dimensões de avaliação de desempenho. Isso significa que a elaboração de estudos que apresentem modelos conceituais da mensuração de desempenho de terminais de contêineres pode ser investigados e suprir essa lacuna identificada por esses autores. Passamos, então, às conclusões do nosso artigo. Uma das vantagens, né, entre tantas, da utilização do contexto para a movimentação de cargas, além da economia de escala, é a redução de custo de mão de obra, tempo de carga, entre tantas outras. Portanto, nós selecionamos 46 artigos científicos representativos de um fragmento da literatura internacional acerca do tema da avaliação de desempenho de postos, terminais portuários de carga containerizada, utilizando-se do instrumento de intervenção PRONAL-C. Os achados indicam a ausência de determinação de taxa de compensação dos critérios da avaliação de desempenho, o que pode ser considerado uma lacuna a ser preenchida por estudos futuros. Destacamos aqui algumas das referências utilizadas em nosso estudo, em destaque o Banco Mundial, Downey e Levinsky. Nós, da Unisul, agradecemos o aceite do nosso artigo nesse belíssimo evento e desejamos a todos um excelente evento. Obrigado por sua atenção, um abraço. Gente, interromper compartilhamento. Tudo certo? Professor Márcio, tá aqui? Ademar? Professor Lucas, tudo bem? O professor Márcio ainda não conseguiu, né, mas ele deve estar chegando, né? Então você pode conduzir as discussões aí, professor Lucas, né? Perguntando se alguém quer fazer alguma pergunta e também promovendo aí discussões a partir de você mesmo. Beleza. Bom, então, Maurício, primeiro te parabenizar, assim, parabenizar você e os outros autores, né, pela temática. O artigo, vocês fazem uma revisão de literatura ali muito, né, densa, muito bem feita, texto muito bem estruturado.
E eu queria abrir espaço primeiro para perguntar se algum dos colegas tem alguma pergunta para fazer para o Maurício, Annelise ou Ricardo. Se vocês têm algum questionamento, alguma proposição de melhorias Sim. também. Boa Sim. tarde a todos. Em Boa tarde, professor Em Maurício. seguida, pode... em seguida, depois que o Ricardo falar, né, a gente pode passar para o professor Márcio. Chegou. Vou aproveitar, então, só terminar aqui a pergunta. Desculpa, deu problema aqui na conexão, o link não estava funcionando, o Ademar me mandou agora um novo, funcionou, obrigado. Mil desculpas pelo atraso. Tudo bem, professor. Maurício, a minha dúvida maior era sobre, dentre as literaturas, né, características dos portos brasileiros, né, teve alguma que chamou atenção nesse sentido? Porque a gente, quando visualiza, né, o transporte internacional dos portos internacionais, a gente sabe que os nossos aqui acabam, né, não tendo a mesma eficiência no processo, né? Eu queria entender se dentro da pesquisa encontraram algum indicativo nesse sentido. Professor Lucas, obrigado pelas colocações de condução. Ricardo, obrigado pela pergunta, excelente pergunta, inclusive. Como nós fizemos uma revisão da literatura, como o professor Lucas colocou muito bem, o fragmento da literatura internacional acaba priorizando os estudos dos portos nas suas localidades, como Roterdã, Valência, China, né, Hong Kong, Singapura. Então, traz essas outras, traz as dimensões voltadas a esses países. Claro, há as particularidades, né, as singularidades de cada contexto, cada porto, né, tem a sua, né, restrição de calado, enfim, entre tantas outras situações que podem interferir na tomada de decisão e, consequentemente, no desempenho portuário. Não, né, na literatura, então, já respondendo não, né, não traz aspectos, né, considerações brasileiras, mas é um resgate da literatura para o estudo futuro que eu estou desenvolvendo no meu doutorado, que vai trazer aí, sim, as perspectivas, né, a consequência, a minha tese, inclusive, é sobre isso, né, o modelo conceitual da avaliação de desempenho de terminais e contêineres aqui no Brasil, e espero que no ano que vem a gente consiga validar esse modelo junto com os atores portuários a quem mais se destina esse modelo, né? As autoridades portuárias, então, terão a participação de validação desse modelo. Mas, primeiro, esse artigo ele vem buscar na literatura o que está sendo tratado como dimensão e quais são os indicadores de desempenho utilizados na literatura. Muito legal, parabéns mesmo, porque quando a gente faz revisão nesse modelo, é onde a gente consegue descobrir, né, para onde que a pesquisa deve encaminhar. E pegando esses parâmetros, né, com certeza você vai ter uma surpresa muito boa quando for aplicar ou criar algum modelo aqui para o Brasil, né? E você já tem um local específico que vai fazer a aplicação ou ainda está... Em Santa Catarina, alguns portos vai aqui ser em Santa Catarina. Provavelmente aqui em Santa Catarina, né? Nos portos Okay. privados, né? E não nos portos públicos. Ok, obrigado. Nada. Professor Márcio, vai fazer alguma coisa? É que eu tenho uma pergunta, na verdade, que eu fiquei curioso em relação ao ponto. Professor Márcio, tem algo? O microfone está desativado. Eu acompanhei o trabalho do Maurício, a gente teve na outra sessão, fiz algumas sugestões a ele e eu acho que o trabalho tem essa ideia de buscar novas possibilidades de pesquisa para o grupo de trabalho dele, está bem organizado, está bem arrumado. Nós conversamos, eu sugeri algumas pesquisas para ele concordou. Então, eu só desejo sucesso no trabalho do Maurício aí. Só isso. Entendi. A menos que vocês queiram fazer alguma pergunta diretamente a mim, estou à disposição. Não, a minha pergunta, assim, é até porque aquela figura, ela resume muito bem, né? Então, toda a evolução desse processo de movimentação portuária, integração portuária, e aí quando você coloca lá, a partir dos anos 2000, vem toda essa questão de
melhoramento de tecnologia, aplicação de ferramentas tecnológicas, até o trabalho do Ricardo também cita, né, a adequação de software, né, aquisição de software para gestão de importação. E aí, assim, eu queria saber se o seu trabalho, se você vê alguma vertente para entender essa digitalização dessa gestão de portuária, como que você vê isso? E se apareceu algo relacionado a isso, assim, porque tem muito essa questão de cadeias de suprimentos digitalizadas e, né, cadeias digitalizadas, globais. Então, se você viu algo assim, se você tem essa perspectiva ou não. Tem alguns artigos ali, se eu não me engano, são 3 artigos que versam exclusivamente sobre essa dimensão, a automação, como é realizado o processo de automação dentro dos portos, né? Aí a automação, muitas vezes, o pessoal já acredita que está um software já ali, já desenvolvido e tal, né? E às vezes ainda tem o fator humano na inserção desses dados para fazer o tratamento depois e tal. Então, também tem essa questão. Na construção do modelo, né, de avaliação no futuro, né, na minha tese, sim, vou levar em consideração essa automação, o nível de automação, né, das autoridades portuárias. Tem autoridades com maiores, né, mais facilidade, mais recursos, e tem outras autoridades portuárias já defasadas, outras desenvolvendo ainda nos últimos 2 anos, desenvolvendo essa automação, tal. Então é um critério, uma dimensão, aliás, útil, né, necessário, e vai contribuir, sim, na agilidade da movimentação de cargas, né, uma vez que você tem um sistema totalmente alimentado, automatizado, não só o sistema de gestão, né, integrada entre os atores portuários, mas sim na cadeia logística ali, vai contribuir nessa movimentação, né, na celeridade das operações, inclusive. Entendi. Não, muito legal, muito legal. Alguém Claro mais? que eu vou colocar as taxas, desculpe, eu vou colocar Pode as falar. taxas, né, dentro dessas dimensões, algumas taxas, né, serão validadas, né, algo como, a grosso modo, a HP, mas não vai ser utilizado no HP, eu vou utilizar um MCDM, né, multicritério, e aí com as taxas de compensação que o MCDM deixa um pouco a desejar e tal, então vai fazer uma adaptação aí, vai ser um negócio interessante. Aham, aham. Não, muito interessante a pesquisa. É, alguém mais tem algum ponto? Alguma pergunta? Professor Márcio, posso dar continuidade na apresentação, o próximo artigo? Por favor. Tá. Obrigado, Então, pessoal. Maurício, só porque é questão do tempo mesmo, tá? E depois a gente retoma lá no final nos comentários gerais, né? Ok. Eu vou compartilhar minha tela aqui de novo. Annelise, a gente pode seguir então com o seu agora? Como trocou a ordem, né? Pode sim. Deixa eu só... O presente trabalho, a reinvenção do processo de importação durante... Ué, peraí. Que trocou. Troquei, desculpa. Agora sim. Olá, meu nome é Nelise e hoje eu vou apresentar o artigo feito por mim e pela professora Manuela. E ele tem como título Contribuições da tecnologia blockchain no contexto de troca de informações entre os agentes participantes de cadeias de suprimentos circulares, uma revisão sistemática de literatura. O artigo ele é iniciado contextualizando a inserção de novas tecnologias dentro do contexto da indústria 4.0 e citando principalmente o surgimento da blockchain. Essa tecnologia ela é atrelada à economia circular principalmente para facilitar muitos dos princípios que são envolvidos na logística reversa.
já que muitos dos sistemas dessa tecnologia permitem melhorar significativamente o desempenho da economia circular, garantindo um reaproveitamento mais inteligente dos recursos. A maioria dos estudos utilizados como aporte teórico para a produção desse estudo, eles falam principalmente sobre estudos de casos de utilização da tecnologia em diversos setores, ou ainda da viabilidade de inclusão da blockchain nas cadeias, fazendo análise de riscos principalmente. Agora falando um pouco dos referenciais que foram utilizados para construir esse estudo, eu vou citar os 3 mais importantes, sendo o primeiro deles a economia circular. A economia circular, ela surge como uma proposta alternativa ao sistema linear de produção, que é fortemente utilizado tanto pelas indústrias quanto pelas organizações. Esse modelo, ele propõe a circulação eficiente dos produtos, buscando conservá-los da melhor maneira possível e com a devida qualidade esperada, para que assim eles possam ser reintegrados e reutilizados no decorrer dos ciclos das cadeias, dessa forma agregando valor ao produto e reduzindo a necessidade de gerar novos recursos. Essa proposta, ela contribui fortemente com os alicerces da sustentabilidade. Já a tecnologia blockchain nada mais é do que uma tecnologia que surgiu para exercer o controle das transações envolvendo as criptomoedas, mas logo ela foi aprimorada para ser utilizada em outros contextos, como é o caso da gestão das cadeias de suprimentos. A blockchain nada mais é do que a união de diversos blocos com identificações e sequências de números que diferem entre si, fazendo com que cada bloco seja único. Eles servem para armazenar as informações e ações referentes a uma determinada ação de um determinado agente. Esses registros, eles são imutáveis e rastreáveis ao longo de toda a rede e por todos os participantes, fazendo com que os pagamentos, as contratações e o rastreamento dos transportes dos produtos sejam mais eficientes e seguros. Já no que diz respeito à gestão das cadeias de suprimentos, a utilização da blockchain traz melhorias significativas no acompanhamento das informações e das ações que são realizadas nas cadeias. Ela também traz maior segurança e confiança aos agentes participantes e até mesmo ao consumidor final, que terá uma certeza maior sobre a origem e o caminho percorrido pelo produto que ele está recebendo. A tecnologia também permite que sejam diminuídos os números de fraudes e falsificações dos processos, já que possibilita o rastreio e o monitoramento em tempo real dos transportes envolvidos. Essa informação ela é acessível e descentralizada, garantindo uma transparência maior a todos os participantes. Com relação aos procedimentos metodológicos, e como já foi descrito no título do estudo, a construção do estudo ela se deu por meio de uma revisão sistemática de literatura, fazendo uso das ferramentas das bases de dados do Google e da periódico CAPS. As strings de busca utilizadas seguiram combinações contendo os termos blockchain, economia circular, cadeia de suprimentos, informação, resíduos sólidos e os correspondentes dessas combinações tanto no inglês quanto no espanhol. Para organizar, criar critérios, analisar naturezas de estudos, selecionar e filtrar, foram utilizados os softwares Parsifal e Mendeley como apoio. Já o Excel ele serviu para resumir as informações dos textos que foram lidos de maneira integral. Após os primeiros critérios aplicados, foram 33 estudos selecionados para leitura integral, sendo que 14 deles foram excluídos, já que não passaram pelos critérios, e 19 foram incluídos para análises futuras de estudo. Já partindo para as descobertas do estudo, e no que se refere à troca de informações, foi diagnosticado que a aplicação da blockchain ela contribui nesse sentido principalmente porque torna os dados imutáveis e rastreáveis por todos os participantes, garantindo assim uma maior segurança aos processos que são realizados ao longo das cadeias. Para a economia circular, essa melhoria ela é de grande importância, já que possibilita uma informação mais detalhada do ciclo do produto, podendo o agente determinar e acompanhar os processos relativos ao transporte e ao armazenamento, por exemplo, dos produtos. A descentralização das informações faz com que o gerenciamento das cadeias seja mais eficiente, já que flexibiliza a autoridade a todas as partes envolvidas. Já no que diz respeito à confiabilidade,
O fato das ações poderem ser controladas por todos os agentes é um importante ganho da utilização da blockchain, já que ela atribui uma maior garantia aos participantes e também ao consumidor final, que terá uma transparência maior sobre o caminho percorrido e os processos que levaram o produto até ele. A transparência e a clareza são fatores encontrados em todas as etapas do ciclo da cadeia, fazendo com que as informações e os dados gerados pelos processos sejam mais confiáveis do que se comparados com outros dados não acompanhados pela blockchain. Já com relação à rastreabilidade, os estudos selecionados eles demonstraram que o acesso às informações referentes aos ciclos dos produtos e também a descentralização das informações dos agentes responsáveis são os fatores predominantes para que as informações sejam mais bem rastreadas pelos agentes das cadeias circulares. Outro importante fator observado nesse quesito é a possibilidade de ter acesso aos dados históricos de transações de todos os agentes, sendo essa informação universal a todos os participantes da cadeia. Assim, a blockchain faz com que a rastreabilidade seja aprimorada, tornando mais seguro o armazenamento dos dados e das informações geradas nas cadeias pelos agentes. A análise dos resultados permitiu determinar que a inclusão da blockchain ela pode trazer melhorias, principalmente no âmbito da segurança e do tratamento das informações das cadeias circulares, já que ela permite que todos os participantes tenham acesso aos processos e descentraliza as responsabilidades de cada um, tornando mais transparente todas as ações que são realizadas no decorrer das atividades das cadeias. Foram várias as referências utilizadas, porém aqui eu destaco as principais dentro de cada temática do estudo. Na economia circular, Leitão, Azevedo, Costa et al., Pires e Martins. Blockchain, Encla, Remancan et al., Bosch, Policy Batok. Cadeia de suprimento, Bosch, Policy Batok, Barker, Steiner, Hancock, Weise e Hammermert. Quero deixar aqui o meu muito obrigada pela sua atenção e um até logo. Tchau, tchau. Professor Márcio, o microfone está... Bom, Annelise, muito obrigado pela oportunidade de participar, né? Como que vocês pretendem... quer dizer, essa é a tua proposta para obtenção do teu título, é isso? Essa análise? Isso, esse foi um artigo feito para conclusão de curso. Tirei uma nota boa, mas ainda pode ser aprimorado, né? Tá certo. E, bom, dentro desse contexto, você tem toda uma amarração de dados do blockchain, toda estrutura a ser colocada, né? Queria saber de você, quais são os passos seguintes a essa tua pesquisa, que você identificou os artigos e por onde você, de forma mais atualizada, está pretendendo ir? Nesse caso, a gente resolveu fazer uma revisão sistemática por ainda não ter isso muito efetivo e aplicado, né? Tá. Por ser uma temática muito nova. Eu acho que talvez o próximo passo seria fazer uma aplicação, um estudo aplicado mesmo, utilizando a blockchain em alguma cadeia de suprimento e resgatando o que ela realmente contribui na segurança dos dados, mas mais aplicada a um caso, né? Eu acho que Você já tem algum alvo para isso? a gente tinha pensado em uma empresa aqui do oeste do Paraná que faz uma reciclagem de vidros. Tá. Nesse sentido. Tá certo. Bom, eu acho que esse é meu questionamento, estou satisfeito. Sucesso, viu, Annelise? Obrigada. O Maurício tinha levantado a mão? Sim. Annelise, parabéns pela pesquisa. O blockchain e a economia circular é um tema bem recente, realmente, né? Tem ganhado cada vez mais adeptos aí na pesquisa. E tem tudo a ver também com a questão da automação que o pessoal comentou anteriormente ali, né? Do dado ser inserido no sistema e se tornar imutável, garantindo assim a assertividade das informações e bem como no auxílio na tomada de decisão, né, das organizações. Também sinalizo que tem alguns artigos desses 46 que
eu acho que tem um que fala sobre o blockchain, também na movimentação de contêineres, que também auxilia no empilhamento, né, do pátio de contêineres. Então, parabéns pela pesquisa, muito boa. Obrigado. Obrigada. Ricardo, tem alguma colocação? Não? Elise, eu só ia fazer uma pergunta, assim, eu também estudei cadeia de experimentos circulares, e quando a gente fala blockchain, assim, sabe, é tudo muito bonito, sabe? Ah, vai ser integrado, todo mundo vai se comunicar, todo mundo vai compartilhar dado. E aí, assim, você encontrou algum trabalho com uma perspectiva um pouco mais crítica em relação a essa capacidade de comunicação pelos membros da cadeia? O que você, qual que é a sua percepção a respeito disso, sabe? Assim, a partir da literatura que você trouxe, porque tem esse ponto, sabe? Certo. Eu concordo com você. A gente sabe que na prática às vezes acaba falhando um pouco, né? Mas por ser uma coisa meio nova, acho que tem tudo para aprimorar e ser aplicado de uma forma melhor. Mas com relação à sua pergunta, aplicado mesmo, assim, de fato, até ali nas referências tem o Raman Merge. Ele conta a primeira aplicação da blockchain na cadeia de suprimentos suínos da rede Walmart. Então, de fato, já foi feita e funciona. Só que, igual eu falei para o professor anteriormente, em casos aplicados como, por exemplo, fábricas ou, sei lá, qualquer outra coisa, ainda não tem isso de fato visível, né? Teria que ser um pouco mais aprimorado, enfim. É isso, o que eu encontrei, né? Entendi, entendi. Bom, Ricardo, Maurício não tem mais colocação, Ricardo também, professor Márcio. Então, nós podemos passar para o próximo, e aí, no final, né? Certo, Sim, professor? Pode passar? sim. Eu só queria deixar que pelo celular aqui eu não tô conseguindo acessar. Eu vou tentar sair e tentar acessar pelo celular ali, mas tá tendo algum erro. Deixa eu Ah, mostrar tá, tudo aqui. bem. Tá tendo esse erro na tela. Esse erro aconteceu comigo também, então Ele não tá eu tive que acessando aqui reiniciar o pelo computador. celular, tá? Tá. Qualquer coisa me avisa, tá? Que eu entro em contato com o pessoal do suporte. Ok, obrigado. Bom, então, professor Márcio, eu vou passar então o vídeo do Ricardo, tá? Artigo 1953. Agora não tem como errar no YouTube, porque eu... Esse, né? Deixa eu voltar. O presente trabalho, a reinvenção do processo de importação durante a pandemia do Covid-19, um estudo de caso de uma empresa de tecnologia em Santa Catarina, teve como os autores a acadêmica Ana Carolina Inácio e o professor Ricardo Bustos, da Universidade Federal de Santa Catarina. A pandemia do Covid-19 impactou o processo produtivo de muitas empresas, em especial as que necessitam de produtos importados para suas operações. Esse cenário exigiu mudanças por parte das empresas, fazendo com que elas reexaminassem seus processos, principalmente os relativos às aquisições de bens materiais advindos do mercado exterior. As empresas brasileiras não estavam preparadas e estruturadas para gerir o problema que a pandemia causou. O fato é que muitas dessas organizações foram fechadas, outras operando no prejuízo e sem condições financeiras de permanecer no mercado. Essa triste realidade de uma grande parcela das empresas brasileiras forçou outras a agirem rapidamente para manter e alavancar seus resultados, mesmo em meio à pandemia. Assim, questiona-se quais fatores críticos devem ser observados pelas empresas que realizam importação para a reestruturação de seus processos para o enfrentamento dessa nova realidade. Diante deste contexto,
Esse estudo objetivo é conhecer as ações que proporcionaram a reformulação do processo de importação no período da pandemia Covid-19, realizado pela empresa catarinense de tecnologia e telecomunicações, Intelbras. Mas quais foram esses efeitos, né, que a pandemia do Covid-19 causou no processo de importação? Logo no início, a pandemia já trouxe vários impactos significativos para o setor econômico, e principalmente durante o período de isolamento. O fechamento das fábricas na China causou a escassez de matérias-primas, principalmente nas empresas de tecnologia no Brasil, backlogs em portos e aeroportos e o aumento significativo dos fretes internacionais. São alguns desses exemplos das principais consequências para as empresas, principalmente as nossas empresas brasileiras. Procedimento metodológico utilizado. O presente estudo ele foi caracterizado pela sua natureza aplicada, identificado como exploratório descritivo e abordagem qualitativa. Para o estudo de caso, realizou-se entrevistas semi-estruturadas com a supervisora e uma das analistas que estiveram presentes antes e depois da pandemia. Paralelo a isso, o acompanhamento em loco na organização pela pesquisadora possibilitou a análise dos processos como realmente são executados, assim como a identificação das mudanças aplicadas pós-pandemia. Falando um pouquinho sobre a empresa, né? A Intelbras S.A. é uma empresa de capital aberto com matriz em Santa Catarina. Em Santa Catarina tem 2 unidades, além de uma unidade em Minas Gerais, uma em Pernambuco e outra no Amazonas. 95% dos seus itens são importados. Atualmente, a empresa opera com 6 segmentos de mercado, sendo eles comunicação, redes, segurança eletrônica, energia, energia solar e o controle de acessos. A pandemia ela acabou desencadeando uma série de dificuldades, pela qual essa empresa, né, a Intelbras, não estava preparada para enfrentar. Observou-se que a empresa realizou mudanças em vários pontos de operação. Os principais dispostos nesse quadro, com os problemas enfrentados, assim como as soluções aplicadas. Então, cabe destacar que o controle de matéria-prima, o frete, estoques, embarques marítimos, backlog de portos e aeroportos, o carregamento e o aumento da demanda de importação exigiram, principalmente da Intelbras, mudanças rápidas e com resultados. E uma mudança importantíssima que foi constatada foi a adequação do trabalho home office e o aumento da demanda da equipe de importação e logística. Esse aumento resultou na necessidade da reestruturação da equipe, com a definição de novos parâmetros de controle e acompanhamento, definição e realocação das atividades. Mas apesar de todos os desafios que foram encontrados, a organização conseguiu superá-los, de modo a minimizar os impactos negativos para as suas operações, assim como para os custos inerentes ao processo de importação. As negociações constantes possibilitaram a operação com custos mais equalizados ao ofertado no mercado. O tabelamento do frete e instruções de embarques imediatas auxiliaram na melhoria dos custos e na agilidade dos processos. Ainda existem dificuldades que não foram normalizadas, relativas a incertezas de mercados e backlogs e reabastecimento insuficiente. Somando a isso, vale ressaltar as mudanças de paradigma do trabalho remoto que desencadeou uma nova postura organizacional. Novos controles de acompanhamento precisaram ser pensados e desenvolvidos e, posteriormente, implantados. Cabe ainda ressaltar as melhorias apresentadas pela Receita Federal no processo de importação junto às empresas, tornando-os mais flexíveis, ágeis e menos corruptos, devido à padronização dessas atividades. As principais referências utilizadas, né, aqui temos algumas, dentre todas as que foram utilizadas na construção do trabalho. E muito obrigado.
Professor Márcio, tem alguma colocação? Que enquanto isso eu vou tentar resolver o problema do Maurício. Eu sou um feliz cliente dessa empresa, né? Na área de vigilância, energia fotovoltaica e comunicação Wi-Fi, né? Então, eu vejo que ela cresceu muito nesses tempos, com bons serviços. E essas mudanças que vocês propuseram no artigo que ela enfrentou, eu acho que foram, então, feitas de uma forma satisfatória, né? Dentre essa questão, eu queria saber o seguinte: houve alguma mudança ou facilidade do ponto de vista de leis, taxas, fretes, regulamentos portuários, essas coisas todas que foram feitos nesse período que ajudaram nessa mudança? Vocês não tocaram nisso? Como é que foi? Boa tarde, professor Márcio. Então, o trabalho, ele só explicando um pouquinho do trabalho, ele veio bem a calhar, porque a Ana Carolina, ela trabalha exatamente no setor de importação da Intelbras. Eu imaginei, né? Exatamente, até pela forma de escrita da alguém com algum acesso privilegiado lá, né? Porque isso, Então, assim, a gente tinha que ser bem estratégico também de pensar em pessoas que conheciam antes e não só durante ali o final da pandemia, que foi quando ela escreveu, né? Que é a nossa maior dificuldade. O foco principal realmente foi nas negociações, tá? E na tentativa de, digamos, congelar as taxas, né? Mas de descontos, isso não estou pensando em desconto, estou pensando em agilidade, por exemplo, aqueles processos morosos que ficam rodando, demora 15 dias aqui, porque demora 15 dias, não porque alguém tenha que assinar, mas simplesmente porque cumpre o prazo. Enfim, não, as dificuldades foram, as dificuldades encontradas maiores foram por parte do processo lá na China mesmo. Tá? Da dificuldade de embarcar mercadoria. Primeiro que não se encontrava navios, depois que se encontrava navios, tinha toda uma dificuldade para levar a mercadoria até o navio, então esse foi um dos processos. No Brasil, a Receita Federal, ela facilitou, então ela sistematizou, e a própria Intelbras também colocou um sistema lá que auxiliou nesse processo para, né, foi onde começaram também a aumentar ali o quantitativo de colaboradores, né? Mas assim, o foco realmente foi nesse processo, assim, porque em questão de preços, né, tem até o frete que antes custava cerca de $3.000, passou para $15.000, né? Então, na realidade, minha pergunta não foca nesse tema aí, justamente porque o mundo estava querendo coisas, estava faltando para todo mundo, né? Eu estou falando naquilo que a gente pode fazer, né? Sim. Isso agilizou, até a empresa, material disponível para produção, se vocês tiveram algum ganho, algum avanço, alguma ajuda. Até o que é interessante é que ela trouxe muito para avião, né? Muito pelo transporte aéreo. Então, isso agilizou muito o desembaraço alfandegário, né? Do que no porto, que a gente sabe que acaba tendo todo aquele processo que o professor citou ali, né? De demora portuária nesse processo. Então, por ter utilizado esse outro meio, né, esse outro modal, então acabou agilizando bastante nesse processo aí. Mas eles conseguiram ter uma eficiência muito maior. Tanto que todos essas etapas em que foi citado, assim, que houve melhorias, a gente depois analisando, eram processos que ela fazia e que, assim, já poderia ter sido melhorado antes, mas precisava ter aquele estalo, dizer, não, agora a gente vai ter que reinventar isso de alguma forma, né? Então, cria-se uma forma de inovação dentro de um processo que já possuía. Eu tinha até colocado aqui para comentar que, por exemplo, a questão do estoque dentro da empresa, claro que tinha falta, mas aí quando chegava, ficava superlotado, porque às vezes chegava 2 ou 3 recebimentos juntos, né? E isso aconteceu com várias outras empresas daqui, que a gente acompanha também, que acabavam fazendo processo de importação. Então, assim, bagunçou geral as empresas, né? E
e serve aí como um alerta até para depois, né, ter uma possibilidade até de gestão de riscos, principalmente nessa questão de aumento de estoques, e é um processo que, no fim, encarece aí o produto mais ainda do que já estava por causa da pandemia, né? Não resta dúvida, né? Bom, legal o trabalho de vocês, viu? Queria parabenizar. E é justamente assim, né? Quando não tem crise, a crise, e ainda mais uma crise como essa, né? Uma crise pandêmica, ela é uma tragédia, né? Então, não estou pensando assim, mas a dificuldade é que leva à evolução, né? Então, eu acho que muitas empresas que tinham essa questão se viram apertadas e aí começaram, pô, a gente tem que correr para algum lado e aí acharam melhores caminhos, né? Então, muito bacana isso, né? Quem E uma coisa consegue, né? desculpe só completar, uma coisa que a gente tem notado muito é que dentro de uma organização, nem pensando fora dela, mas dentro da organização, as pessoas enxergam os problemas de forma diferente, né? Eu lembro que a gente dava consultoria numa empresa que tinha um prazo de entrega muito determinante no seu sucesso de vendas, né? Então, quanto mais cedo entregasse, maior seria o sucesso de venda. E o pessoal de produção lá totalmente desesperado para ganhar algumas horas, alguma coisa assim, e tinha o gerente financeiro que aprovava o crédito, que tinha um prazo de... Ele olhava a pilha de crédito a ser aprovada a cada 3 dias, entendeu? Então, até que a gente conseguiu identificar, traçar o caminho, chegar, opa, aqui tem um problema. E pedimos para ele olhar todo dia, não melhorou nada. Depois ganhamos 2 dias, assim, no estalar de dedos. Quer dizer, não subestime, né? Desculpem se eu estou sendo assim muito simplório, né? Mas não subestime vocês todos aí que estão interessados nesse tema, essa questão de falta de entendimento das pessoas com relação à urgência, necessidade, essas coisas. O mundo é igual para todos, mas cada um vê do seu jeito, né? Então, vocês estão mexendo com logística, a Nelise aí sobre blockchain, o Lucas, o Maurício, que também está trabalhando. Não subestime isso. O demônio mora no detalhe, né? Vai lá, converse de novo, fala o óbvio, porque, olha, é aí que enrosca mesmo. E como você mesmo relatou, né? A funcionária viu que ela mesma poderia ter mudado o sistema se tivesse sido provocada antes, depois que foi olhar, debruçar em cima, teve melhores, que é um grande mérito, né? Claro, evolução sempre, né? É isso. Obrigado aí pela Legal. atenção. Obrigado, professor. Alguém mais tem alguma colocação? Maurício conseguiu voltar agora pelo celular. Não sei se ele vai ligar o microfone. Nelise, tem algum ponto? Lucas, obrigado pelo link ali, agradeço a contribuição também do professor Mário, agradecer a oportunidade, né, ao passeio de também, nosso artigo, sempre vem enriquecer ainda mais as nossas pessoas. Muito obrigado por todos. Ricardo, o meu é mais na questão mesmo de elogiar mesmo o trabalho, que tá muito bem feito ali, o texto, né? O trabalho traz umas contribuições bem interessantes para essa questão da importação, até o professor Márcio falando dessa não subestimar a pandemia, né? Essa questão do contexto pandêmico e tudo mais. Então, eu acho que o seu trabalho trouxe grandes contribuições, assim. As perguntas que eu tinha, elas já foram respondidas enquanto vocês estavam discutindo, então eu não vou... eu não sei, assim, acho que não... Não, eu agradeço, o Lucas, e só queria complementar ali a fala do professor Márcio, que, assim, precisou de uma pandemia para ser provocado, mas dentro da empresa, diariamente, a gente é provocado e, como o professor Márcio falou, né, a gente às vezes não dá atenção, não acha que é tão importante aquela provocação ou aquela urgência, né? Ah, você pode esperar, mas quando a gente vai ver, aquilo ali pode trazer um resultado, né? Muito legal essa colocação, porque a gente às vezes cansa de falar em sala de aula, esses detalhes pequenos assim, que às vezes podem trazer aí um diferencial ou puxar o fio da meada aí, né? E as pessoas às vezes ficam só no habitual, no tradicional, né? Então, é bem legal esse tipo de debate assim, a gente fica feliz. Agradece bastante aí. E aí precisa de um susto, né? Um pequeno susto, assim, Sim. mundial para quebrar todo o processo de fornecimento, para as pessoas perceberem que tem que desenvolver algumas ferramentas mais
mais rápidas, assim, né, para substituir essas rupturas, assim. Mas legal, muito interessante o seu trabalho, né? Obrigado. Professor Márcio, tem alguma colocação? Nós Não, só terminamos as agradecer, apresentações. parabenizar a todos pelos trabalhos, colocações que eu vi, o pessoal trabalhando sério aí. E agradecer a oportunidade de participar, mas uma vez me desculpando pelo minha confusão de horário. Me desculpe. Fique com Obrigado, Deus. professor. Não, imagino, professor. Todo mundo teve problema de conexão. Pessoal, eu vou mandar no chat, então, a avaliação, tá? Na hora que encerrar a sessão, não se esqueçam de avaliar. E também o link para o network, para quem quiser participar depois da sessão, tá? Ótimo. Ricardo, ia falar alguma coisa? Eu te cortei, me desculpa. Não, só agradecer mesmo. Obrigado aí pela atenção de vocês aí, pelas contribuições. Muito feliz aí em participar do processo. Certo. Annelise, tem alguma colocação? Quero agradecer também, meu primeiro congresso, muito legal estar contribuindo aí, aprendendo com vocês também. Acho que todo mundo aqui é doutor já, acabei de me formar, então é uma experiência diferente, muito, muito legal. Muito sucesso. Obrigada. Muito sucesso, Annelise. Bem legal sua pesquisa, viu? Continue assim. Obrigada. Pessoal, então é isso, né? Professor, pode encerrar, então? A gente encerra. Eu estou indo aqui na submissão do link para avaliação. Não, peraí, deixa eu ver. Ah, tá. Tá, tudo bem. Vou colocar ele aqui de novo. Deu certo? Eu acho que sim. Certo. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Professor Márcio, obrigado pela oportunidade. Obrigado aí pela companhia. Ricardo, Maurício, Annelise, a Marília que ficou aqui também no suporte. Marília, Tudo muito bem? obrigado. Muito Obrigada obrigado. a você. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu fiquei aqui sofrendo por você, bebê, vai dar certo. Então é Pessoal, isso. parabéns pelo trabalho aí, viu? É um prazer estar colaborando com o SEAD, né? E a gente tem visto que nas outras sessões os temas são muito similares. É interessante o movimento da pesquisa, a contribuição do pesquisador, isso é muito importante, né? Parabéns aí para todo mundo. Então é isso, pessoal. Obrigado. Maurício, até mais. Tá bom. Tchau, professor. Tchau, Annelise. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.